Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana. Vamos aqui fazer aqui um resumo do que estudamos, o grande conflito. Olha, querido amigo, querida amiga, nunca se esqueça disso, viu? Se porventura sofreres, sentires a injustiça, se porventura você for caluniado, não se esqueça que nós estamos imersos nesse grande conflito. E conhecer os detalhes, os bastidores, pode nos trazer respostas a questões muito, mas muito sérias. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito no nosso canal e ao final deixar o seu gostei. Vamos ao resumo de hoje. Bom, o grande conflito, apesar de que algumas pessoas ignoram e até mesmo desacreditam que ele exista, ele é abundante em todas as escrituras. Você se lembra que Jesus contou a parábola do joio, do trigo e do joio. O dono de uma fazenda semeou trigo, mas veio de noite o seu inimigo e semeou o joio junto. Cresceram ambos, trigo e joio. E aí, os funcionários dessa fazenda perguntou para o seu mestre: Senhor, não semeaste boa semente? Como tem joio no meio do trigo? Aí ele respondeu: é o inimigo que fez isso. Mais tarde, Jesus explica a parábola. Que o filho do homem é o semeador do trigo. A semente são os filhos do reino. E o inimigo é o diabo. E o joio são os seus parceiros nessa grande trama entre o bem e o mal. Então Jesus deixou claro, a partir dessa parábola, a existência desse grande conflito. Mas não foi só aí, né? Não foi só aí que o Senhor Jesus demonstrou esse conflito. Bom, você se lembra que o conflito originou-se no céu, transferiu-se para a terra, e aí nós vemos a realidade do mal, né? Porque antes da queda, o mal já existia. Deus, inclusive, até falou dele, né? Dizendo assim: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conceitualmente, o mal já existia antes da queda. Ou seja, essa ordem foi antes da queda. Aí veio a serpente, usada pelo diabo, e mentiu. Bom, a mentira é uma das consequências da existência do mal. Então, veja, Eva ainda não tinha caído. E já havia a mentira. O mal estava ali operando para distrair e fazer com que a mulher caísse em pecado. E depois ele desafia claramente a ordem de Deus. Quando a serpente diz para ela: certamente não morrereis. Ou seja, eu desafio essa ordem de Deus dizendo que se você comer, você vai morrer. Então o mal já existia antes da origem dele aqui na Terra. Bom, aí nós vimos também sobre a origem do conflito no céu, né? Nós vimos que Deus não criou um diabo, um demônio, Deus criou um anjo perfeito, ele era querubim, ficava ao lado do trono de Deus, lembra disso? Ao lado do trono de Deus. E ele era perfeito em sabedoria e formosura. E por causa da sua formosura, ele se orgulhou, né? Isaías diz que ele queria até tomar o trono de Deus. Foi lançado da terra, do céu e veio para a terra. E aí, lá no conflito com Jesus, lá no deserto da tentação, demonstra esse conflito, né? Jesus foi levado especificamente para ser tentado lá no deserto. Foi levado pelo Espírito para ser tentado lá no deserto pelo diabo. Aí o diabo zomba de Jesus depois da fome que ele tinha, porque 40 dias ficou sem comer, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Usando o mesmo argumento, a mesma estratégia com Eva, tentando implantar dúvida no coração de Jesus. E Jesus repeliu com as 3 tentações com a palavra de Deus. Quando ele disse assim: olha, a terceira foi a tentação que revela exatamente o propósito de Satanás. Colocou Jesus no alto monte, viu onde dava para ver todos os reinos da terra e a glória deles, e disse assim:
eu lhe darei todo esse poder e glória, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser, se prostrares me adorares. Pronto, viu? Ele queria adoração. E aí Jesus repeliu mais uma vez, dizendo, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e aí lhe prestarás culto. E mais uma vez Satanás fracassa. E aí nós vimos que esse conflito tem a natureza cósmica, ou seja, todo o universo sente os efeitos do conflito entre Deus e Satanás. Claro que não é a disputa aqui, não é pelo poder, não, de jeito nenhum. Se fosse pelo poder, a briga seria desigual. Deus é todo poderoso, quem é Satanás? Nada. Deus poderia fazê-lo desmaterializar somente com o seu desejo. Ele deixaria de existir. Não é por poder. É que Satanás caluniou o Senhor, dizendo que ele não é tão bom nem tão justo, que a sua lei era opressiva. E como responder essa questão? Não é com força bruta. E aliás, eu falei, né? Jesus esvaziou-se e tomou a forma de servo e não usou seu poder na luta contra o diabo. Para mostrar o caráter que Jesus veio a esse mundo, mostrar o caráter de Deus. Deus é verdade, dá testemunho da verdade. Quem é diabo? O diabo é homicida, mentiroso e pai da mentira. Na parte de sexta-feira diz assim, ó, Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. O pecado é intruso, cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se ele tivesse sido imediatamente exterminado, os habitantes dos céus e de outros mundos teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo e o espírito de rebelião não teria sido totalmente desarraigado. Olha aí. Devia ser permitido que o mal amadurecesse para o bem de todo o universo ao longo dos séculos da eternidade. Satanás devia desenvolver de forma mais completa seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter das acusações feitas por ele contra o governo divino e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Viu como é que Deus é sábio? Ele precisava, Satanás precisava de tempo. Então tá bom. Você acha que eu sou assim? Então tá. Prove. Prove. Eu vou te dar tempo para você provar. E o tempo passou. Estamos no mundo sob o governo desse tirano chamado Diabo Satanás. E o que nós temos nesse mundo? Tristeza, dor, sofrimento, medo, desespero, corrupção, violência, imoralidade, desonestidade, infidelidade, deslealdade e, por fim, morte. Hoje, ninguém tem dúvidas de que Deus é amor. Tem? Olha o que ele fez por nós. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em que momento que ele deu? Quando ainda éramos pecadores. Ou seja, estávamos separados, desviados como ovelhas, cada um para o seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E hoje podemos sonhar com a eternidade, porque ele nos amou. Jesus dá cura. Quando ele passava, ele curava os enfermos, lembra? Ele prega a verdade. Ele perdoa pecados. E o que o diabo faz? Ele traz doença, traz morte, condenação, acusa-nos diante de Deus. A quem nós iremos servir? Porque se nós servirmos a Deus, seremos livres da atração, seremos livres do poder do pecado. Não precisamos viver mais pecando. Mas se servirmos o diabo, aí o pecado terá domínio sobre nós. O apelo de Deus que ele faz para mim e para você hoje é: se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem você deve servir. Servir ao Senhor, aos deuses desse mundo. Como disse lá Josué 24:15.
Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Que essa seja a sua decisão. Se essa é a sua decisão, escreva aqui no chat. Diga assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ore comigo. Pai querido, em nome de Cristo, te agradecemos por sua bondade e misericórdia de nos revelar o plano da salvação em meio a esse grande conflito. Nos ajude a colocar em nosso coração a certeza de que Tu és o Deus da verdade, que Satanás é o pai da mentira, que Tu és o Deus da vida e que Satanás traz morte, que o Senhor cura e ele adoece, que o Senhor salva e ele faz perder. Por isso servimos e adoramos ao Senhor voluntariamente, rejeitando o diabo e as suas tentações. Nos dê força, Senhor. No Senhor somente podemos vencê-lo. Contra ele não temos força, mas se nós estivermos com Jesus, seremos maioria e muito mais fortes. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã começaremos uma nova semana de estudo e espero você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.